Olá, estudante! Vamos dar sequência ao nosso curso, abordando agora o tópico Controle Social e Transparência, que faz parte do módulo Gestão Financeira. Meu nome é Ayrton Chaves, eu sou servidor da Controladoria Geral do Estado e vou trazer para vocês todo esse conteúdo que é bastante interessante, que envolve conceitos de cidadania, democracia, dever de prestar contas e muito mais. Espero que vocês gostem do conteúdo. E o que vamos abordar neste tópico? Primeiramente, vamos abordar o conceito de controle social. O que vem a ser controle social? Na sequência, a gente vai entender como o controle social interage com os demais controles da administração pública. Na sequência, a gente vai abordar as principais ferramentas que o cidadão dispõe para acompanhar e fiscalizar a gestão pública. E, por fim, a gente vai abordar experiências recentes no Brasil a respeito de controle social. Bom, para abordar controle social, é interessante que a gente entenda primeiro o conceito de democracia. Democracia é uma palavra grega que significa poder do povo. Demos significa povo, kratos, poder. E não é por acaso, afinal a democracia, segundo os historiadores, teve início na cidade-estado de Atenas, na Grécia, no século V a.C., através das reformas de Solon. Naquela época, a democracia era exercida de forma direta. Os cidadãos se reuniam numa praça pública chamada Ágora e ali tomavam as decisões da cidade-estado, ou conhecida por polis. Até hoje, a democracia é tratada a partir desses dois subconceitos. A democracia direta, como o próprio nome diz, ela é exercida diretamente pelo povo, e a democracia indireta ou representativa, que é exercida o poder através de representantes eleitos pelo povo. Por que foi importante a gente tratar inicialmente de democracia para depois abordar o conceito de controle social? Por uma razão muito simples, é impossível haver controle social sem democracia. As pessoas não podem acompanhar o poder público numa ditadura, em que a força é imposta para todos os cidadãos. Por isso que uma premissa importantíssima para a existência de controle social é existir uma democracia de verdade. Bom, a democracia no mundo contemporâneo, hoje em dia, é mais voltada para a sua modalidade representativa, embora sempre existam mecanismos de uma democracia direta. A exceção fica por conta da Suíça, em que existem os cantões suíços que até hoje exercem democracia diretamente. No material escrito, vamos reforçar essa informação através de um texto específico que a gente vai ter o link para acessar, ok? Bom, então entendido o que é democracia, fica mais tranquilo de a gente entender com o conceito de controle social, que é a participação, a fiscalização do cidadão para a ação pública. Então, onde há poder público, deve haver o cidadão fiscalizando, participando, opinando, e é assim que a gente exerce o controle social. Mas o controle social não dá conta de sua missão sozinho. Ele precisa de outros mecanismos para que seja efetivo. E esses mecanismos estão inseridos no próprio poder público, seja através de instituições, o que a gente chama de controle institucional, ou através de leis e mecanismos legais ou constitucionais, que é chamado o controle judicial. Importante entender que todos esses controles estão em constante interação, nenhum deles funciona isolado dos outros. Bom, entendido o conceito de controle social, a gente faz a seguinte pergunta: como é que esse controle social ocorre na prática? Por que meios ele ocorre? É o que a gente chama de ferramentas de controle social. E a primeira e mais conhecida delas é o voto. Então, quando um governante, um parlamentar atua mal, a população tem a oportunidade de não votar nesse político e exercer, de certa forma, um primeiro controle social nas urnas. Mas para por aí, de jeito nenhum. A gente tem vários outros mecanismos previstos na própria Constituição Federal. O plebiscito, por exemplo, em que assuntos importantes são colocados à disposição da população para que ela faça uma escolha. E temos também o referendo, que é um mecanismo parecido com o plebiscito.
A diferença é que no caso do referendo, primeiro é editada uma lei e depois dessa lei ser criada, o cidadão opina se quer ou não que ela entre em vigor. Mas os mecanismos são muito outros. A gente também pode falar um pouco de audiências públicas, em que toda a sociedade civil e representantes do poder público se reúnem para discutir um determinado assunto. Os conselhos de políticas públicas, que são órgãos colegiados permanentes e que atuam como importantes elementos de controle social. E temos um instrumento, que envolve todos esses outros e que é importantíssimo para o exercício do controle social, que é a transparência pública. Ela é tão importante que muita gente confunde transparência com controle social. A transparência é meio para que se exercite o controle social. Afinal de contas, não podemos controlar aquilo que a gente não consegue enxergar, não é verdade? Bom, como eu falei para vocês sobre transparência e sua importância para o exercício do controle social, vamos agora entendê-la a partir do contexto brasileiro. E aí é importante falar de uma lei que entrou em vigor em 2009, a Lei Complementar 131, também conhecida como Lei da Transparência. Essa lei introduziu artigos à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma outra lei que cuida do equilíbrio das finanças públicas. Então, a lógica é, para que haja equilíbrio das contas públicas, é importante que o gestor público preste contas à sociedade de forma ampla e transparente. Isso é muito parecido com um conceito usado no mundo chamado accountability. Quer saber mais sobre accountability? Vamos dispor também um material específico de leitura para esse fim. Bom, vamos falar mais um pouco da Lei Complementar 131. Ela, entre outras coisas, traz importantes comandos legais para o funcionamento dos famosos portais de transparência, que são ferramentas em que a transparência do gasto público é bastante evidenciada. Claro que um portal da transparência pode e deve trazer outras informações, mas o seu foco maior é no planejamento e na execução orçamentária, que também faz parte do conteúdo deste curso. Os portais de transparência, hoje em dia, já estão bem presentes na vida do cidadão, graças à Lei Complementar 131. Mas a luta por mais transparência da coisa pública não parou por aí. E veio uma segunda lei tão importante quanto e com abrangência ainda maior, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei é interessante porque traz uma nova conceituação de transparência, que subdivide em duas modalidades. A transparência ativa, em que o poder público ativamente divulga suas informações, e a transparência passiva, quando o poder público fornece a informação a partir de uma solicitação do cidadão. Na transparência ativa, a gente tem, além daquelas informações orçamentárias comuns aos portais de transparência, uma série de outras informações consideradas indispensáveis pela Lei de Acesso à Informação. Informações sobre o órgão, ministérios, secretarias, seu pessoal, convênios, contratos, prestações de contas, auditorias, enfim, um rol que a própria lei veiculou para que o poder público se obrigasse a divulgar um conjunto mínimo de informações numa seção específica na internet. E o que acontece quando o cidadão não encontra a informação que ele procura? Ele vai utilizar um outro recurso do controle social, que é a transparência passiva. Então, no caso, ele vai fazer um pedido de acesso à informação. A Lei de Acesso à Informação garante um prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, para que a informação seja provida ao cidadão. A exceção é quando se trata de uma informação sigilosa, em que sua divulgação possa ameaçar a segurança da sociedade e do Estado. Mas a regra é transparência, o sigilo é exceção. As ouvidorias públicas, por sua vez, exercem um papel importantíssimo para a promoção da transparência passiva. No caso de Pernambuco, por exemplo, do governo estadual, o papel de serviço de informação ao cidadão é exercido pela própria Ouvidoria Geral do Estado e sua rede de ouvidorias.
vale a pena conhecer um pouco melhor esse trabalho que a gente também disponibiliza no nosso material escrito. Bom, a gente entendeu até agora o que significa controle social, de onde surgiu, né, sua evolução histórica e que a gente detalha no material impresso. E a gente agora vai falar um pouco desse controle social exercido na prática, né? Vou dar a você alguns exemplos de práticas de controle social que a gente verifica no Brasil. Algumas dessas práticas são promovidas diretamente pelo poder público, seja por conta de um comando constitucional, como é o caso do orçamento participativo, uma experiência focada nos municípios em que os moradores decidem quais são as obras prioritárias em suas cidades. E, além do orçamento participativo, foram surgindo outras práticas no Brasil. Uma delas, bastante interessante, ocorreu aqui em Pernambuco, que são os chamados seminários regionais, todos por Pernambuco, em que o governo do estado rodava todas as regiões, do sertão ao litoral, ouvindo a população de forma sistematizada. A partir dessa escuta, havia uma sistematização das demandas da população, uma organização dessas demandas para que a gestão pública respondesse a essas demandas da melhor forma. Então a gente também precisa entender que o controle social ele é uma importante ferramenta de gestão pública, principalmente no planejamento e na concepção de políticas públicas. Também conheceremos em mais detalhes essa experiência do Todos por Pernambuco no nosso material de apoio. Outras experiências de controle social foram desenvolvidas pela própria sociedade civil. E aí eu queria destacar uma delas, os observatórios sociais. Como é que funciona o observatório social? Alguns cidadãos se reúnem com a intenção de controlar a ação pública, aprendem com especialistas como se faz esse trabalho e começam a atuar como verdadeiros fiscalizadores. Os observatórios sociais surgiram no Brasil a partir de experiências traumáticas de prefeitos corruptos, enfim, uma reação da população que resolveu fazer com as próprias mãos a fiscalização do dinheiro público. Hoje existe no Brasil, por exemplo, uma importante rede de observatórios sociais, a OSB, que é a Rede Observatórios Sociais do Brasil. No nosso material de apoio também traremos mais detalhes de como atua essa rede. E mais recentemente, outras experiências muito interessantes têm surgido com o advento da tecnologia. Existem aplicativos que atuam diretamente no controle social. Um aplicativo de Pernambuco, por exemplo, o Colab, ajuda o cidadão a controlar desde um buraco na calçada da sua rua a um cano estourado. Então, é uma ferramenta reconhecida no mundo inteiro de apoio ao controle social. Recentemente, a Prefeitura do Recife fez um convênio com essa organização para disponibilizar essa ferramenta para o cidadão recifense. Mas são muitas outras experiências que não cabia aqui a gente detalhar. Por isso que a gente vai trazer links e vídeos dessas experiências no nosso material de apoio. Bom, já que entendemos de forma sucinta o conceito de controle social, suas aplicações práticas, experiências, seu desenvolvimento histórico, vamos terminar este tópico com uma reflexão sobre o papel do servidor em relação ao controle social. O que é que o servidor público tem com isso? Tem tudo a ver. O servidor público, ele deve se enxergar como um servidor cidadão. Além de executar suas tarefas, cabe a ele a promoção da transparência, do controle social, enfim, aproximar cidadão e poder público numa relação em que todas as partes ganham. A gente precisa entender que o servidor, ele também é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de controle social. Sua atuação deve ser vigiada por toda a sociedade e ele deve contribuir para que isso ocorra, inclusive denunciando qualquer ato ilegal ou abusivo que ele perceba dentro do poder público. Esse é o seu papel. E quando a gente fala do servidor público que trabalha na educação, essa missão é ainda mais importante.
Afinal, controle social e educação combinam muito bem. E por que isso acontece? Porque é na educação que a gente forma cidadãos. Então é interessante fazer com que o aluno pratique controle social desde cedo, que isso vai ajudar decisivamente na sua formação cidadã. A educação, e especificamente a escola, é um ambiente de controle social por excelência. Portanto, vamos colocar em prática todo esse conhecimento e toda essa atitude de ajudar a sociedade a se cobrar, a desenvolver cada vez melhores serviços públicos. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês no encerramento deste tópico. Espero que vocês tenham gostado.